presence and representation, the order and the anthropological writing. O que o Fábio Fabian diz é o seguinte, que os antropólogos atendem menos pela construção da diferença entre as coisas e suas representações, ou seja, como é que eles escolhem os gêneros literários. Então, em vez de ter uma monografia, ter uma colagem de discursos dos interlocutores, né? Em vez disso, é preciso construir o tempo com os interlocutores, né? E isso não se dá só no momento da etnografia. Tudo que a mesma preocupação possa ser pertinente no contexto dos museus. Imagino que a própria tipologia dos museus, arte, história, etnográfica, ciências naturais e também nas exposições interativas, tecnológicas, in situ ou em contexto, possa ser considerada uma discussão de gêneros literários, assim como a antropologia fez. Mas isso ainda não é uma discussão, pode não ser uma discussão do conhecimento. Você pode fazer exposições que são mais interativas ou etnografias que mostrem a voz dos interlocutores sem que isso tenha transformado a sua concepção de conhecimento. Você pode estar fazendo a mesma coisa, mas com uma forma aparentemente inovadora, mas os conteúdos serem basicamente os mesmos. O que o Feira fala isso, né? Para o Fabian, não basta tentar o modo como uma etnografia ou uma exposição é apresentada, porque a etnografia e uma exposição é apenas um resultado parcial de um processo muito mais longo. O que o antropólogo escreve, representa, constrói é um discurso com base em pesquisa de campo que não se limita à observação e à coleta de dados, ao contrário, é fruto principalmente da interação comunicativa com seus interlocutores. Finalmente, necessariamente leva um compartilhamento do tempo. Embora a prática etnográfica não seja possível sem compartilhamento do tempo, entre o antropólogo e seus interlocutores, ao escrever etnografias, ou seja, propor representações, o antropólogo, e aqui eles têm um museu acaba usando categorias que constroem um distanciamento temporal, que posiciona os seus interlocutores num tempo diferente daquele que descreve. Isso é evidente em termos como primitivo, mas também em termos como camponês, tribal, ou subdesenvolvido, ou mesmo etnográfico. O Freire, ele questiona até o termo etnográfico. Ele fala que se o etnográfico tem uma pretensão de chegar ao que é mais original, mas acaba. Então ele entende por que os antropólogos gostam de usar o termo etnográfico em contraposição ao termo teórico, mas que para o senso comum, para as pessoas comuns, acaba sendo etnográfico, mostra mais aquilo que é diferente, aquilo que é exótico, né? E um conhecimento que se faz de dentro, mas especialmente das gentes dos povos do terceiro mundo. Você não vai dizer, no máximo, você não vai falar que tem uma exposição etnográfica da obra de arte dos italianos. E por que falar que é uma exposição etnográfica de indígenas, de negros, de comunidades tradicionais? Né? Então é isso que ele está chamando a atenção. Por que tudo que é europeu é? Por que tudo é do terceiro mundo, ou de povos subalternizados, é etnográfico? Né? Então ele chama a atenção para isso, para a própria exotização que a antropologia se quer afastar, mas ao mesmo tempo acaba reforçando. Bom,
vai bastante tempo. Eu vou pular, eu acho que está grande, porque eu quero chegar no Guel, pelo que o Josué está aqui, porque eu até coloquei o Guel para falar um pouco de objetos, né? Que ele estava falando, ele falou algumas vezes, né? Que falar de objetos é pouco, né? Os objetos em si não trazem. É difícil falar de tradição, de uma cultura a partir de objetos. E sim, concordo plenamente, mas tem uma forma de encarar os objetos não como representação, né? Isso o Guel também vai falar que os objetos no museu eles podem ser muito mais do que representações de uma cultura, mas podem ser embaixadores de uma cultura, né? Coisas que a gente pode tomar em sua materialidade, visualidade para poder falar de coisas. Então não é que os objetos falem as coisas por si só, mas somente ao ver objetos a gente consegue falar sobre certos aspectos culturais, né? Sem eles ficaria mais difícil, né? Como é que o Guel faz isso? No artigo A Rede de Vogel, Armadilhas como obra de arte e obra de arte como armadilhas, o Guel analisa a distinção entre obra de arte e artefato na filosofia e na antropologia, para mostrar como, às vezes, antropólogos e historiadores de arte têm uma facilidade muito grande para definir o que é um artefato. Uma das coisas que ele falou, eu achei queria provocar ele também, ele fala: os objetos aqui nesse museu não são arte. Os objetos aqui são artefatos que carregam a história das pessoas. O Guel vai mostrar que isso depende do que a gente está entendendo como arte, né? Se a gente entender arte do jeito que o Guel está propondo aqui, esses objetos aqui no Museu do Rio de Janeiro são tudo menos artefatos. Arte. Isso é polêmico. Como é que o Guel faz isso? Né? Ele tem um artigo que ele faz ele comenta uma exposição, né, que chama Galeria de Arte Contemporânea. Né? E o primeiro nicho dessa exposição tinha as paredes pintadas de branco, os refletores iluminavam um dos objetos principais da exposição. A Vogel é uma curadora, provavelmente não é americana por esse nome, mas ela trabalha no Museu de Arte Contemporânea de Nova York, e ela fez uma exposição que foi muito comentada por historiadores de arte e também por antropólogos, porque ela colocou uma rede de pesca zante de um jeito como se expor uma obra de arte. Então ela colocou uma rede de pesca zante, né, de um povo africano, num cubo branco com uma iluminação como se fosse uma estátua, um objeto de arte contemporâneo. E Dando, que é um historiador de arte muito famoso, que fez as principais teorias para definir o que é arte e o que é artefato, as três teorias mais importantes hoje concordo, a gente se debate com eles, mas são as teorias mais importantes. E o Danto vai dizer que não, que aqui ela fez um erro em colocar essa obra de arte, essa rede como obra de arte, né? Qual que era o objetivo da Susan Vogel fazer isso, né? A aposta da curadora era repensar o vínculo entre a arte africana e o primitivismo, configurado pela arte moderna por meio da pintura do Picasso, do mosaico de Avião, das pseudomáscaras de Modigliani e Brancusi. O que ela queria fazer era propor uma comparação diferente. Será que objetos africanos podem ser comparados com objetos de artistas contemporâneos ocidentais, né?
ou realmente a arte indígena, a arte africana, a arte tradicional é somente uma fonte de inspiração para a civilização, né? Para europeus, para euro-americanos. Né? A proposta da curadora foi questionada por um importante filósofo da história da arte, o Arthur, que defendeu que as afinidades entre a rede de festas de arte contemporânea, que era a proposta dela, eram apenas superficiais. Uma rede Zandi não tem nada a ver com arte contemporânea, então são objetos incomparáveis. O que é justamente esse antropólogo sai em defesa da curadora, mostrando que apesar de ter desenvolvido duas importantes teorias sobre a história da arte, que se contrapõem com a teoria da estética da arte, Danto acaba recorrendo a uma análise estetizante para excluir a redizante do sistema de arte contemporâneo ocidental. Como é que aqui eu vou explicar rapidamente quais são as três teorias de arte. A teoria estética diz que o que é arte é aquilo que é belo. O que é o antropólogo, já de antemão já sai dessa explicação, porque ele vai dizer, como o próprio Danto vai dizer, é muito difícil a gente poder classificar o que é estético, o que é belo, simplesmente pela aparência visual. Né? Isso serviu para a arte clássica, basicamente a italiana, né? Esse é o Davi. Isso pode explicar, no certo sentido, o que é o belo para a arte do Renascimento, mas para a própria arte do Renascimento, o Danto vai dizer, para você achar que Davi é belo, é mais do que estética. Você tem que saber qual é o contexto da época. Você tem que saber por que esse indivíduo, olhando para o alto, nu, e nessa pose é belo. Quer dizer, mesmo a arte clássica, mesmo para explicar a arte clássica, a teoria de estética da arte não dá conta. Qual que é a teoria que dá conta, então? Para explicar uma rede Zandi, se não é a sua aparência, a gente não pode dizer que é belo ou não, né? Seria então a teoria de arte que explica a teoria institucional, né? A rede de festas Zandi já teria se tornado uma obra de arte pelo simples fato de ela estar no lugar de arte, de estar numa galeria da arte. Ou seja, o próprio sistema da arte faz com que o que se entre nele se transforme em obra de arte. Mas eu acho que não é por isso que a rede Zandi pode ser considerada arte. Em vez de daí a crítica que o Miguel faz ao filósofo, né? Em vez de seguir o caminho mais óbvio, de retomar tudo que já foi escrito sobre a cultura material africana, Danto segue seu imperativo disciplinar de introspecção. Então ele pensa com ele mesmo, né? E se põe a imaginar como duas tribos africanas próximas, mas historicamente diferentes, determinariam o que é arte e o que é artefato. Nessa etnografia imaginária, Danto concebe um povo ceramista em contraposição ao povo cesteiro. Para os ceramistas, fazer cerâmica é divino. Deus é oleiro, cria o mundo a partir do barro, enquanto fazer cestos é profano, instrumental. Para os cesteiros, é justamente o contrário. A cestaria é divina. Deus é cesteiro, criou o mundo a partir de fibras vegetais, enquanto a cerâmica seria profana, utilitária. Daí, para os ceramistas, seus sacerdotes serem ceramistas, e seus cesteiros, artesãos. Para os cesteiros, ao contrário, seus sacerdotes são cesteiros, e seus artesãos, ceramistas. Assim, a cestaria do povo cesteiro seria alocada, né, no Museu de Arte, porque essa é a arte feita pelos sacerdotes, como obras de arte e para serem admiradas, e sua cerâmica nos museus de história natural.
como evidência para ser compreendida cientificamente. Para Hegel, a hipótese de Dante leva a crer que as obras de arte que pertencem ao museu de arte emanam do espírito absoluto, pois são veículos de ideias completas que iluminam a condição humana. Já os objetos do Museu de História Natural são utilitários, porque fazem parte da prosa do mundo. Dante diz que um artefato é sempre um sistema de ferramentas, um sistema técnico, daí o martelo por si existir mesmo sem pregos para serem martelados, enquanto a rede estante, por sua vez, seria apenas um sistema de caça. Mas o Hegel vai falar justamente o contrário. Se o filósofo tivesse feito a etnografia, ele ia ver que uma rede de pesca não tem nada de cotidiano. Pescar não é uma coisa da prosa do mundo, né? Pescar envolve rituais. Provavelmente aquela cesta teria sido feita por um sacerdote, não por um artesão, que justamente ia ser o contrário, né? Nada mais simples do que uma rede de pesca para um filósofo, mas para o povo indígena que ele estava, de quem era aquela rede. Ao contrário, aquilo era o máximo da sofisticação, o máximo da abstração, que é justamente estão pensando no modo de vida, estão pensando que é um mundo, que é capturar seu alimento, não é uma coisa cotidiana, pode ser para nós, mas não para o povo usante, dono daquela rede. Então, se está dando a arte, é como se encontrar com uma pessoa, com um setor presente, reagir à sua experiência externa, né, um pensamento encarnado, que define a obra de arte a sua capacidade de justamente dizer essas coisas complexas. E, para um usante, aquilo não estaria numa escultura, mas justamente no seu artefato, no que a gente chamaria de artefato, para pescar peixes. Então, Hegel, vendo essa etnografia Zandi, vai dizer que a armadilha de pesca, a rede de pesca, é uma metáfora de profunda significação. E ele vai mais longe. Quer dizer, será que a gente precisaria saber da etnografia, a gente precisaria saber o significado da rede de pesca Zandi dentro da comunidade Zandi para atribuir o valor de obra de arte? E obra de arte aqui, ele está falando algo que faz a gente poder se colocar como algo que é um ser pensante, né? Ele está colocando então objetos, e essa é a provocação para Josué. Os objetos pensam em si à medida que eles fazem a gente pensar sobre o que a gente faz. Então são seres pouco pensantes, eles fazem a gente pensar na medida que eles se pensam. Porque ali eles mostram como a gente encara o mundo. Né? Ele vai dizer que, sem precisar fazer a etnografia do povo Zandi, aquele objeto poderia ser considerado obra de arte. Por quê? Por sua simples presença, as armadilhas de caça, descontextualizadas, podem revelar muito mais sobre o que são os homens do que o seu apreço pela carne. Uma armadilha setas observada por um visitante numa galeria, numa exposição do mais recente artista contemporâneo, sem qualquer contexto adicional, poderia ser entendida como obra de arte. Por quê? Porque o visitante veria na instalação da armadilha de setas uma representação sobre a condição humana do mundo, pois nela é possível ver a intenção do seu autor e o destino de sua vítima. A armadilha é, portanto, um modelo, um sistema complexo de significação, além de ser um instrumento que faz parte de um sistema de significação. Daí que é o especular que a observação de uma armadilha pode revelar muito mais sobre a condição humana do que uma escultura. Isso é bem provocador. Porém, as armadilhas não são comumente consideradas obras de arte, e sim as esculturas. Aí,
peixe. Essa foto do peixe é uma de um tubarão exposto num museu de arte, exposto como arte, né, numa galeria de arte, de uma forma que seria talvez mais usual no museu de arte natural, de ciência. O que o autor, que é um britânico, que é muito polêmico, essa obra é de 91, o que ele quis colocar? Um tubarão no formol, justamente para dizer que na contemporaneidade é difícil a morte, é difícil morrer. Essa é a provocação que essa obra de arte traz. Ao mesmo tempo, fazer pensar, né, o que a gente faz com os animais. É legítimo ter um tubarão no museu? Muitas pessoas, muitos ambientalistas ficam atrás dele, dizendo que o que ele faz é crueldade. Mas se essa obra tivesse num museu de arte, de ciências naturais, talvez esse impacto moral de ter um objeto aprisionado ali não fosse tão grande. Então essas coisas vão mudando a partir do lugar que elas estão. Para finalizar, se etnografias e antropologias e exposições em museus são arenas de construção do real, Felipe e Miguel nos ajudam a pensar que essas representações como performances, como práticas criativas e comunicativas, devem mais sua eficácia às qualidades de persuasão do que a sistemas e a provas lógicas. Recorrer a gêneros literários e museográficos, ainda que supostamente inovadores e dialógicos, não garante a fuga dos modelos autoritários de representação e da própria representação. Segundo Freire, é preciso desconstruir a distância entre antropólogos e seus interlocutores pelo compartilhamento de tempo na produção do conhecimento. Além de compartilhar o tempo, com Gell precisamos aprender que o que deve ser assumido é a intencionalidade entre objetos e pessoas. Analisar como a escrita etnográfica ou como os objetos são adquiridos, manipulados e expostos no museu, sejam eles como arte e artefato, também revela o grau de participação dos diversos interlocutores, mas também como o compartilhamento de tempo e conhecimento ocorre durante a contextualização e a descontextualização e recontextualização inerente aos processos de musealização. A musealização deve implicar o exercício de falar com o outro e não sobre o outro. E desse modo, desconstruir instrumentos de distanciamento temporal ao reconhecer a presença do outro como condição fundamental da prática de conhecimento. Nesse sentido, a atenção à construção do tempo e a crítica das classificações dos objetos nos museus pode fazer pensar a organização das instituições, entre museus de ciência, museus de arte, museus de etnografia. Será que isso continua fazendo sentido? O que aconteceria se armadilhas, tubarões e estruturas compartilhassem um tempo e um espaço para além de exposições experimentais? Talvez seja essa a armadilha interessante de pensamento que os museus indígenas, talvez mais do que outras tipologias, têm a oportunidade de nos capturar. É isso. Obrigado, Adriana. Tenho certeza também que é mais uma fala instigante. Na hora do debate, a gente vai poder retomar muito das questões e as provocações que você colocou aqui. Quero dizer também, lembrar que essa mesa é composta também pela professora Fabiola André Silva do Maia, mas que por razões de saúde não pôde estar presente aqui. Tá? Então, eu vou passar a palavra agora para o Ramis, vou fazer uma breve apresentação dele.
Luiz Silva, ele é doutor e mestre pelo Departamento de Antropologia Social da USP, graduado em Ciências Sociais por essa mesma universidade. Também tem graduação em Comunicação Social e Jornalismo pela Faculdade Castro Líbero. E atualmente ele é pós-doutorando pelo Programa de Ciências Sociais da Unifesp e colaborador do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, CEBRAP, e também pesquisador do grupo de estudos sobre mediação e alteridade, gênero, e do grupo de religiões e esfera pública. Dá para falar assim, por favor? Obrigado pela oportunidade de estar aqui, por mensagem de Sinto bem feliz e confortável com a justiça que tem. Eu era um fisiólogo investido, então sei que eu tenho condição mais explícita. Eu acho que esse trabalho que eu apresento representa justamente esse olhar agora mais atento nesse diálogo feito com os outros. O texto que eu apresento aqui ele é resultado de uma pesquisa conduzida entre 2012 e 2013, após a defesa do meu doutorado. Meu doutorado foi defendido em dezembro de 2011, e após essa defesa, eu fui convidado por um grupo da professora Delvina, da Unifesp, a trabalhar dentro do gênero, no grupo de estudo de mediação e alteridade, os processos de produção de representação em relação à mediação e autoridade, e eu pensei que era uma oportunidade de continuar no adiante a pesquisa que eu tinha feito no doutorado. Eu sou um pesquisador que gosta de gente, que gosta de relações, que gosta de política. E eu fiz museu de religião, um caminho para satisfazer esse meu grupo. Por que então o museu de religião? Eu vou fazer um pequeno preâmbulo, lembrando o caminho até o pós-doc, depois vou falar dessa questão do pós-doc, para vocês entenderem que existe uma torção proposital, e eu quero justamente nesse texto ver se ela funciona, essa torção. Eu estudei dentro do mestrado e do doutorado, dois projetos culturais. O meu foco nunca foi estudar projetos culturais, o meu foco foi estudar a relação histórica, centenária, mais centenária dos padres salesianos, uma congregação nascida em Curi, que veio no final do século XIX para o Brasil. Eles estão desde 1902 instalados numa região do Mato Grosso, chamada Beru. Tem além de Beru também uma macro-região. Junto aos outros volumes, uma história de evangelização no missão. Eu queria então estudar e pensar em processos comunicacionais como se dava essa relação entre a população indígena Bororo e os padres salesianos. O caminho que eu encontrei para fazer isso foi estudando os projetos culturais. Muito mais por uma questão do campo, porque todos os agentes estavam interessados em falar de projetos culturais. Esse percurso foi extremamente interessante, porque ao longo tanto do mestrado quanto do doutorado, que foi uma sequência, eu etnografei as experiências relacionadas a esses projetos culturais, de figuras que estavam aprendendo a fazer museu. Então, foi mais ou menos quase 10 anos acompanhando uma rede que foi se desdobrando, ganhando várias coleções. E eles, o que eu estou chamando de aprender a fazer museu, falando na prática, literalmente, eles estavam aprendendo a descobrir o objeto do museu, descobrindo a língua do museu, descobrindo como se faz o objeto do museu. Assim eu fiz, e aí rendeu no final do doutorado, foi um processo de transformar esse espaço, o espaço museológico, a medicina de cura, era um espaço de relações sociais. Então eu via o museu com um olhar de... era um determinado lugar social, que tinha sua regra, que tinha sua língua, e eu via esses agentes se habilitando a agir dentro desse espaço de língua museal, que organizava relações de pares, populações de determinados segmentos da população indígena,
situada lá em Mergulho, e de intelectuais.